Agora, dizer uma coisa, né? Há uma possibilidade de ir para o enfrentamento, mas esse enfrentamento não ser uma vitória em si da esquerda. Há uma forte possibilidade que isso aqui vá para uma forma fascista. Quer dizer, que há possibilidade, há. Né? Eu acho que essa possibilidade que eu falei na negociação, no acerto, é uma possibilidade. A possibilidade até, vamos dizer, conservadora. Conservadora no sentido que ela mantém mais o status quo. Né? Ela chama... Foi o que o Lula fez. O Lula arquitetou um impacto, não, de coalizão. Agora, você me pergunta, é possível manter? É. Agora, dizer uma coisa, né? Há uma possibilidade de ir para o enfrentamento, mas esse enfrentamento não ser uma vitória em si da esquerda. Há uma forte possibilidade que isso aqui vá para uma forma fascista, ou proto-fascista, é o nome que se dá, ou como na Europa chamam populismo, mas que não é populismo. Via eleitoral ou via intervenção das Forças Armadas? Não, eu acho mais provável via eleitoral mesmo. Eu tipo não Bolsonaro. Pode ser outros. Pode ser Dória. Correto? Quer dizer, eu acho que tem vários que podem, de uma forma autoritária, né? Não precisa ser as Forças Armadas, pode ser civil, né? Que constitua base suficiente para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, o risco maior seria, em a negociação não dando certo, se cair para uma linha de autoritarismo de direita e não uma linha de esquerda. Eu acho mais provável. Por exemplo, hoje, olhando, é muito difícil fazer esse tipo de visão, porque essas correlações de força, elas mudam muito, né? Depende da campanha eleitoral. Agora, hoje tem vários sinais na sociedade brasileira, né? De uma classe média que estava descontente, mas era descontente não pela corrupção, ela estava descontente era com o governo Dilma mesmo, certo? Nos governos do PT. Aí fica claro que se batia a panela contra a corrupção, mas o atual governo tem várias implicações de corrupção que não dá da mesma forma. Né? Porque esse tipo de radicalismo, né, ele acaba tendo consequências na política. O exemplo que eu dou, tipo assim, nós podemos chegar na Espanha da Guerra Civil Espanhola, onde a gente tem uma esquerda que não aceitava negociar na Guerra Civil Espanhola e a direita do Franco também não. Se não é possível negociar, tem que ir para o palco, como se diz. Vai ter que ver um enfrentamento, porque não é possível. Né? E eu estou vendo o que eu acho mais dramático no caso brasileiro, e até para construir o projeto nacional, é porque um projeto supõe negociação. O projeto é a saída civilizada. Correto? Na minha opinião, o projeto é a saída civilizada, é a saída negociada. Negociada não é de negociata, negociada no bom sentido. Né? É de chamar certos setores que estão dispostos a uma saída com democracia, né? Uma saída que eu chamo de civilizada. Né? Se não houver a saída civilizada, vai ser muito pior, porque ela vai ser pelo enfrentamento. Né? Desse ponto de vista, a minha ideia é até moderado. Alguém pode dizer assim, não, essa ideia é esquerdista, é não sei o que e tal. Não, acho que a minha ideia até é moderada. Né? Porque o que eu estou dizendo é o contrário. Né? Antes que tenha um enfrentamento, uma coisa radical, é melhor haver uma negociação no bom sentido. Né? Antes que a sociedade se estraçalhe, que o país perca a sua identidade. Né? O que eu vejo no Brasil é que a elite detesta o povo. Né? De todos os preconceitos que tem de cor, de raça, de nível de renda, correto? Do avião, do cheiro, essa coisa toda. Quer dizer, a elite não se identifica. Né? Ela só não se identifica com o povo, ela acha que o povo é não trabalhador, que é aproveitador, malandro, preguiçoso, lerdo, etc. E tal. Né? Isso aí é uma coisa muito séria, porque como é que tu vai fazer, isso eu estou falando em tese, né? Como é que tu vai fazer um projeto nacional se tu tem uma elite que
que não se identifica com isso, né? O principal entrave não vem das forças populares, vem da elite para fazer esse pacto. Não é só o Estado varguista, né? É o Estado desenvolvimentista que começa na era Vargas, mas ela vai continuar durante uma parte do governo militar, pelo menos até o governo Geisel, né? Que se pode dizer que é o último governo claramente desenvolvimentista do Brasil, né? Aí são vários fatores que levam a uma confluência da crise do Estado desenvolvimentista e também, que correlaciona com a tua pergunta, de que grupos sociais, né, que teriam mais interesse, né, no fim desse Estado. Aqui eu acho que se junta várias frações de classe. Né? De um lado, então, acho que há o capitalismo financeiro. Né? Na minha interpretação, o governo Dilma tem a seguinte situação: ou eu vou entrar numa recessão, eu vou ter que cortar esses gastos, eu vou ter que excluir esse setor que eu fazia política, eu não consigo mais manter a política compensatória. Ou eu vou escolher os trabalhadores, ou os empresários, ou não sei o que lá, ou vou romper com o capital financeiro. O cobertor estava curto para atender a todos. Correto? Eu tinha várias razões que permitiam. Então aí eu tenho que fazer um ajuste. O ajuste que ela tenta fazer no primeiro momento foi excluir o capital financeiro do bloco. Ela fez essa opção. Que foi reduzir a taxa de juros, claro. Em 2011. Ela diz assim, não vai ter autonomia na prática do Banco Central, correto? Entra toda essa habilidade da Dilma. Dizem que ela entra como um trator, ela diz assim, ó, tem que cair a taxa de juros, eu vou pegar os bancos públicos e usar para forçar a cair a taxa de juros. Mudou a poupança. Exatamente. E fazer aquilo que o Brescia sempre dizia, que era desvalorizar o real para incentivar a indústria, etc. e tal. Ao fazer esse tipo de coisa, ela rompe com o capital financeiro. Começa não só o capital financeiro, mas amplos segmentos da classe média. Que vive, que depende da claro, taxa de juros. Na verdade, todo mundo que tem dinheiro na poupança, que tem um dinheiro num fundo, e os fundos de pensões dos trabalhadores, todo mundo que tem esse dinheiro, ele depende da taxa de juros. À medida que, e veja que é uma coisa mais séria, porque ela obriga a cair a taxa de juros quando a inflação está subindo. Porque é diferente de hoje. Porque hoje cai a taxa de juros com a inflação caindo. Então tu não está ameaçando os ganhos financeiros. Mas ali era um problema, porque o sujeito poderia, inclusive, perder dinheiro da aplicação financeira. Então, de uma hora para outra, não é, quando a gente fala em capital financeiro, eu não estou falando só dos bancos, porque é toda esse segmento que depende dessas remunerações, que no Brasil é muito forte isso. Por que isso é? Não há pessoa de classe média que não tenha aplicação financeira. Né? Por quê? Por causa da inflação altíssima que tivemos nos anos 80. Né? Todo mundo resolveu ter conta remunerada, enfim, indexada, etc. e tal. Então, aquilo, quer dizer, há um respaldo, né, dentro da classe média, dentro da opinião pública, vamos dizer assim, para que esse tipo de intervenção fosse visto dessa forma. Ela começou a cair aí? Ela começa aí. Isso aí começa agosto, se não me engano, de 2011, é quando há a mudança, que é a tal de nova matriz macroeconômica. Que daí as pessoas começaram, isso é um desenvolvimentismo, que depois eu vou discutir, eu acho que não é desenvolvimentismo, mas eu não quero cortar agora o raciocínio, mas foi uma mudança de política econômica. Foi uma mudança porque ela vai usar políticas keynesianas ou intervencionistas, né, para enfrentar a crise. Então ela diz assim, eu não vou fazer o ajuste. Né? Um ajuste seria o quê? Um ajuste ortodoxo. Eu vou manter a taxa de juros alta para combater a inflação, eu vou cortar os gastos públicos, fazer a reforma da Previdência, vou fazer não sei o que, é outro. Por que não? Acho que em parte eu acho que é convicção ideológica, mas em parte também por quê? Porque o Lula fez uma arquitetura política que era interessante. Ele dizia assim, a hegemonia é segurada ao capital financeiro, mas eu não abro mão da distribuição de renda e de atender a minha base de trabalhadores. Correto? É uma arquitetura difícil. Quando surgiu isso aí, muita gente dizia, vem cá, é possível
fazer distribuição de renda com essa política ortodoxa, eu mesmo duvidava. Estava errado, era possível. O governo Dilma, então, ele vai optar por essa nova matriz macroeconômica, né, que na prática rompe com o tripé, né, e faz então uma política que eu não diria desenvolvimentista, mas é uma política heterodoxa, é uma política diferente da que vinha sendo. Essa política ela tende a manter o atendimento aos trabalhadores e a outras frações do capital, como o industrial, o agronegócios, né, em alguns segmentos da economia. Mas ela enfrentava o capital financeiro na questão da autonomia do Banco Central, né, e das políticas fiscais e cambiais. Né? Então, aí começa o rompimento, na minha opinião, do pacto desses setores empresariais com o PT. Correto? Quer dizer, o Lulinha Paz e Amor, que ele ia fazer uma coalizão de classes, que deu certo durante o governo dele, mas aí começa a ameaçar. Nesse momento também começa a campanha eleitoral. E na campanha eleitoral, a Dilma sinaliza que não vai mudar essa política econômica. Quando ela tem uma famosa declaração que ela diz assim: não vou passar as contas para os trabalhadores, nem que a vaca tussa. Isso. Correto? Então, ali ela sinaliza para esses setores que ela não vai voltar atrás. E que, portanto, a carta ao povo brasileiro não vai mais vigorar. Né? Porque ela vai gerir de outra forma. Né? Aí começa uma série de... Quer dizer, são dois projetos diferentes. Por quê? Nem a burguesia industrial, né, ela vai se identificar com isso, nem os trabalhadores. Só resta aí, né, uma parte dos trabalhadores da classe média. A Dilma ganha por muito pouco tempo, muito pouca margem de diferença de voto. Só que daí a surpresa, quando ela é eleita, ela volta atrás. Porque ela fez isso aí é hegemonia. Ou seja, ela traz uma pessoa do mercado financeiro, não sou eu que estou inventando, correto? Não sou eu que estou inventando. Do mercado financeiro o Joaquim nacional. Levy, exatamente, tá? Do mercado financeiro nacional. Ela traz o Joaquim Levy, a proposta vai ser autoridade, vai voltar ao Banco Central ter autonomia. Ela tenta recompor o pacto do Lula. Ela tenta recompor. Por isso que os banqueiros ficaram, é o último setor resistente. Porque quando ela assume, ela diz assim: tudo bem, eu volto atrás, eu vou aceitar essa hegemonia, só que eu vou ter que fazer o ajuste nos outros. O ajuste nos outros vai ter corte no BNDES, vai ter cortes no setor público. O corte do orçamento não começou no governo Temer nas universidades, ele começou no governo Dilma, no governo do segundo governo. Correto? A política de austeridade, ela começa naquele ano. Né? Então, várias contingências orçamentárias são feitas. Né? Não há possibilidade desse orçamento voltar a ser superavitário. Né? Então, aí fica aquele problema. Quem eu vou cortar? Né? Então, eu tenho um embate muito sério. Qual é a resposta de amplos segmentos do grande capital? Faz a reforma da Previdência. Tira a estabilidade, muda a legislação trabalhista, é o programa das reformas. E quem assume o programa das reformas é o partido do vice-presidente. Então, aí começa a ficar... Né? Aí se tem uma dúvida, o governo Dilma, de um lado, ele imagina que vai poder fazer isso, né? Mas há uma certa dúvida e resistência que ela vai conseguir fazer. Então, aquele ano do governo Dilma é quase uma corda bamba, porque há setores empresariais que a questão básica aí é o seguinte: eu não consigo mais fazer a política de contentar todos. Né? Vai ter que haver escolhas. Essa escolha, por exemplo, é aumentando o imposto. Que imposto? CPMF. Não. A Fiesp diz não, a maioria do Congresso não. Correto? Nós não vamos aceitar. Vai ser via corte de gastos. Então aí eu tenho a disputa política e de economia política, correto? Quer dizer, quem eu vou taxar e quem eu vou cortar. Né? Então, para mim, o impeachment vem no bojo dessa questão. Né?
e ela dizendo ao mesmo tempo, não, vamos tentar uma forma de fazer esse ajuste, mas mantendo a política recessiva. Por isso que o setor financeiro fica até o último dia, ou quase até o último dia. Ele não foi para o nacionalismo. Não foi para o nacionalismo nenhum, no meu ponto de vista. Né? Porque ali estava segurado. Ela vai dizer assim, não, eu vou cortar no BNDES. Né? Eu me lembro que o próprio Joaquim Levy, o Ministério da Fazenda, junto com o orçamento, chegou e disse assim, não, vai ter que ter, vai ser suspensão de todos os concursos públicos e demissão de várias pessoas, etc. e tal, inclusive concursados, que eu não sei nem se tem base legal para esse tipo de coisa. Ou seja, que o ajuste ia ser em pessoa, que é comprar a chamada agenda fiasco. Era a agenda que estava lá na questão. Enquanto o setor financeiro dizia, pessoal, vamos nos acalmar, tem tempo para negociar, porque ele sabia, na minha opinião, o seguinte, o setor financeiro era o único que tinha dúvidas que o que poderia acontecer com o impeachment. Com as dúvidas em relação às instituições, à própria legalidade, legitimidade. Era o único setor do bloco do poder que tinha dúvida que poderia, porque ele já tinha assegurado. Correto? Agora, os outros não, ele tinha dúvida. Se vem cá, um novo governo vai fazer isso, né? O novo governo vai ter força suficiente, né, para dar autonomia do Banco Central e, ao mesmo tempo, né, mandar conta para outros segmentos que não os industriais, né? Então, a dúvida, porque a Dilma sinalizava que queria fazer esse ajuste. Sempre se diz que virou lugar comum falar que é o golpe do mercado financeiro, mais ou menos. Não foi exatamente isso? Não, eu acho que não. Eu acho que não é assim o golpe do mercado financeiro. Eu acho que é uma confluência de vários setores empresariais descontentes, inclusive os pequenos e médios. Porque para os pequenos e médios, quando tu diz para o empresário, por que a ideia da Fiesp de fazer o ajuste pelo lado da despesa é melhor, cortar os gastos e tal, né? Porque o pequeno empresário ele tem uma pressão muito grande com salário, correto? Com impostos e com câmbio se ele ainda exporta. Para ele é custo isso, né? Então, para o pequeno... Então, à medida que os líderes empresariais, eles têm uma forma de chegar nos pequenos e médios. A outra coisa é o seguinte, fica claro que a Dilma vai incentivar isso por políticas verticais, que é o BNDES. Só que o BNDES faz isso para grande empresário. Também tem linhas para pequenos e médios, mas o que soa para o empresário pequeno e médio? Política vertical é escolher eleitos, escolher campeões. Tu ganha poucos amigos e ganha muitos inimigos. Correto? Porque o cara diz assim, então bom, então eu estou pagando esse monte de imposto, pago ainda o salário mais alto, etc e tal, mas eu não ganho nada do BNDES. Quem está ganhando, né, é o fulano, os caras que hoje estão implicados aí em toda essa coisa. Agora, então há uma base de apoio para fazer essa costura. Quer dizer, essa é a base de apoio do impeachment. Vindo o impeachment e tudo que aconteceu depois, há uma venda de ativos, há uma recessão imensa e não se vê a reação empresarial. Ela deve existir em algum momento? Como é que, passado um ano do impeachment... Aqui tem uma coisa que é paralela a isso, né? Que é paralela a isso que eu estou dizendo, quer dizer, quando se vai fazer essa costura toda, né, é que como ficam os setores mais internacionalizados do capital, vamos dizer. Aí eu acho que há algumas coisas que desgostam o grande capital a partir do governo da Dilma. Uma delas é o pré-sal. Correto? Quer dizer, à medida que se descobre bilhões, pelo menos que se comenta, de barris de petróleo, de reservas de petróleo no Brasil, né? Isso é uma coisa que o capital estrangeiro fica visando, né? E o governo parece que ele faz o quê? Ele estabelece marcos regulatórios, né? Onde ele vai limitar, né, essa presença do capital estrangeiro.
Fica muito claro que uma das coisas mais claras do governo Temer é tentar abrir esse tipo de coisa, como é a coisa da Amazônia, né? Atendendo. Eu acho assim, que o que lembra mais desenvolvimentismo aí no governo Dilma não é essa política de keynesiana de reativar a demanda agregada. Isso qualquer governo faz. Agora, ela parece mais claro a indústria naval, não é? Na indústria naval... Conteúdo nacional? Exatamente. Na parte de aeroportos e portos, que tu tem, onde tu exige certos espaços para o capital nacional. Né? Então, por que eu digo que é uma coisa paralela? Porque enquanto está acontecendo... Esse pessoal não é dependente de gasto público. Eles têm dinheiro, eles sobrevivem. Entendeu? Essas são as grandes empresas multinacionais, estrangeiras, etc. Então, esse não é o caso do setor que precisaria de subsídio compensatório. Esse aí ele queria marcos legais que permitisse ele entrar nos segmentos. Só que isso aí o governo limita. Né? Ele limita e, claro que a crítica começa o seguinte, bom, você está limitando, mas o governo não tem mais condições de bancar. O capital de fora tem condições de bancar. Né? Então ele tem espaço também para justificar por que entrar capital estrangeiro. Eu digo assim, o capital no Brasil não tem forma de tu reativar os aeroportos, o Estado não tem esse dinheiro, e nem os grupos nacionais. Né? Então isso é possível tu chamar esses setores e fazer esse acerto. Então esse setor ele vai se somar a essa questão. Quer dizer, porque à medida que a Dilma diz que não vou cortar para os trabalhadores nem que a vaca tussa. Ou seja, ela não vai, aquilo ela vai dizer inicialmente, mas ao mesmo tempo ela está estabelecendo esses marcos regulatórios. Então isso é duas coisas que lembram os governos trabalhistas, tipo do Goulart principalmente, né? Que era de um lado fazer uma distribuição de renda, que era a reforma agrária, mas do outro lado era a lei de remessa de lucro. Então, ele pegava um setor interno, mas com um olhar externo de força, que era a lei da remessa de lucro. No governo Dilma foi semelhante. Né? Agora, por exemplo, voltando aos interesses da burguesia, está sendo anunciada a privatização da Eletrobras. Isso vai significar aumento de custo para as empresas, provavelmente. Tem essa desnacionalização, quer dizer, a burguesia nacional não está vendo isso, está achando que vai sair bem dessa história, que ela está satisfeita com o governo Temer, não tem interesse nacional conjugado a essa burguesia. Como é que você vê isso? É o seguinte, né? Para responder com mais devagar essa questão, exigiria uma pesquisa que mostrasse o que hoje, diante desse impasse, né? Como é que empresários estão de segmentos diferentes, né? Porque às vezes a gente gosta de tratar tudo como se fosse uma coisa só, né? Como não é, né? Essa questão da energia já foi complicada no governo Dilma, porque o governo Dilma ele resolve intervir na energia elétrica baixando o custo, imaginando que os empresários iriam ficar satisfeitos com essa baixa de custos e retomar o investimento. Há 2 semanas atrás, na Folha de São Paulo, tem uma entrevista da Dilma que ela reconhece que foi um equívoco. Aquilo que se dizia no mesmo dia. Nada, várias pessoas, eu mesmo, mas vários colegas disseram. E daí, o cara diz, isso aqui é o desenvolvimentismo da Dilma. Isso aqui não é desenvolvimentismo, porque se tu vai quebrar, porque a consequência dessa diminuição não era só diminuir custo, tu sinalizava para o longo prazo que essa empresa não ia ter investimentos. Claro. Correto? Quer dizer, o que mais é contra o interesse desenvolvimentista era tu quebrar a Eletrobras, a indústria fornecedora de um insumo tão importante como a energia elétrica. Por isso que eu dizia que isso aqui não é desenvolvimentismo. Né? Agora, se os chineses vão comprar tudo aqui, como é que a gente vai ficar? Como é que você vê o futuro com esse desmonte geral? Eu acho que o que está acontecendo, Leonora, nós estamos num impasse. Por isso que estamos num momento de definição.
Né? Por isso que a sociedade brasileira está dividida. A sociedade brasileira lembra muito hoje o Brasil de 63, 64, quando há 2 blocos no Brasil e não tem centro. Quando não tem centro na política, a coisa é feia, porque é um embate de 2 lados. Né? E, na verdade, quer dizer, eu acredito que possa existir setores do empresariado que saibam disso e de outros segmentos da sociedade. Né? Só que a gente vê pela própria ideia que muitas reformas do próprio Temer não conseguem passar no Congresso, mesmo o Congresso já tendo aprovado, porque aqui uma coisa tem que se pensar, o Temer teve maioria, né, ou esse bloco, para derrubar a Dilma, para fazer o impeachment, mas ele não tem maioria para botar goela abaixo o seu projeto. São 2 coisas diferentes. Uma coisa, vamos nos unir todos. O capital estrangeiro por um motivo, o agronegócio por outro, o outro por causa... Né? Então, quer dizer, há uma confluência, né, contra aquilo ali. Agora, no momento que se chegou a dizer, bom, então agora o que nós vamos botar no lugar? Né? Uma coisa que mais respaldou foi a PEC, que disse assim, não, é um pouco duvidoso, a opinião pública, aquela história que todo mundo diz, mas na verdade a PEC ela vai limitar a política compensatória, vamos usar essa expressão. Só que aqui tem uma promessa, ela vai limitar tirando os trabalhadores do pátio. Por isso que ela é aceita pelo Congresso. Então, assim, eu quero a PEC sim, né, que vai limitar o gasto. Só que junto com essa PEC, nós vamos botar a reforma da Previdência, nós vamos fazer a reforma trabalhista, nós vamos limitar, não sei o que lá, de concurso, nós vamos tirar a verba das Forças Armadas, nós vamos tirar a verba das universidades. Então, o ajuste vai ser fiscal e não vai ter aumento de imposto. Era essa a promessa inicial. Nem que eu escancare qual é o déficit. É isso que está dizendo qual é o governo Temer. Né? Mas eu vou sinalizar esse tipo de coisa para o futuro. Isso é uma... Então, você vê, né? O que se tem? Está ainda no momento do embate. Tá? Eu acho que o ano que vem, que é ano eleitoral, etc. e tal, vai acontecer mais. E qual é o espaço? Agora, você vai me perguntar qual é o desfecho? Bom, bem, eu não sei. Não, mas qual é o espaço de um projeto nacional disso? Por que se deve falar ou não se deve falar em projeto nacional nessa circunstância tão adversa? Eu sempre achei o seguinte, ó, sempre há espaço para um projeto nacional. Né? Eu nunca concordei que a economia se internacionalizou, veio a globalização, etc. Que projeto nacional não quer dizer um nacionalismo xenófobo. Projeto nacional quer dizer tu ter uma base de consenso sobre determinadas coisas. Tu pode conviver com o capital estrangeiro, mas tu tem áreas que tu delimita. Isso que é projeto nacional. Então, um exemplo claro, o Vargas vai construir Volta Redonda e ele pede tecnologia americana. Claro que foi a véspera da guerra, etc. e tal. Mas é possível. Ele não diz assim, americanos venham para cá e explorem o petróleo. Eu posso fazer convênio, posso fazer... né? O caso da Siderúrgica Nacional, eu acho que é o mais típico. Os Estados Unidos ajudam a financiar, ajudam com tecnologia, mas a empresa é nacional. Esse é um arranjo que tem. Em troca da base de Natal. Então, né? quer dizer, eu acho que isso é possível. Eu acho que existe vários setores do empresariado que não são estritamente ligados com o capital estrangeiro. Tá? Não é que ele seja um nacionalista, de querer aquela coisa da esquerda, de botar uma luta anti-imperialista. Isso aqui não existe. Aliás, nunca existiu. Né? Mas o que não quer dizer que não existam essas fricções, esse espaço. Então, eu acredito que a própria ideia de dizer eu vou usar os recursos naturais da Amazônia, etc. e tal, isso vários segmentos do empresariado ou não vão ser contra. Né? Não é que não vá ser possível o capital estrangeiro, mas o que está em questão, eu acho, Leonora, é o arranjo institucional, é a forma. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que no mundo não existe só as essências aristotélicas eternas, existe a forma. A forma quer dizer qual é o arranjo institucional possível para as coisas se viabilizar. Tá? Então,
Pela mesma razão de Banco Central. Né? Entre tu dizer que tem um Banco Central totalmente submisso ao capital financeiro, que seria autônomo do Estado, porque o Banco Central é autônomo, a política não manda no Banco Central. Se a política não manda, quem é que manda? Uhum. O próprio capital. O capital, quer dizer, quem é então? Não, nós queremos eleger o governo, mas ele não pode mandar no Banco Central. É autônomo do voto, né? Autônomo do voto. Ele é autônomo do voto, autônomo da política. Projeto nacional quer dizer o que o Geisel fez. A política precede a economia. O que o Castro fez chamar a marcha forçada. Diz, olha, é uma decisão política que o Brasil tem que ter energia. É uma decisão política que tem que ter Itaipu. Porque o Brasil não tem energia e está com um problema sério. Se a iniciativa privada não fizer Itaipu, nós vamos ter que construir nacional, binacional, seja lá o que for. Aí tu tens uma decisão política precedendo. Porque tem uma visão de país. Claro. Sim. A ideia sempre do projeto nacional é essa, eu digo didaticamente assim, eu estou no ponto A, que é a minha realidade atual, e quero chegar num ponto B, que por algum motivo eu acho desejável. Tem melhor distribuição de renda, tem mais autonomia nacional, etc. Então eu quero um projeto. O que é um projeto nacional? De que forma eu vou sair do ponto A para chegar no B? Então eu disse assim, o mercado sozinho não me leva para o ponto B. Ele vai me levar para outro lugar que eu não sei exatamente qual é, mas não vai ser para aquele que eu quero. Ou poderia até levar, mas ia demorar muito. Então eu disse assim, eu quero um projeto, eu quero uma estratégia. Um projeto nacional é uma estratégia. Né? Como é que eu saio desse ponto A que eu estou e chego naquele desejável? Então tu vai ter que fazer uma costura política, econômica. Né? Não significa de forma alguma romper, por exemplo, com o capital estrangeiro. Aí tem arranjos, eu não gosto de usar a palavra, né? Mas tem formas de tu chegar lá. Então eu acredito que é possível isso. Né? Eu acho que é possível. Porque... E a campanha eleitoral, você acha que vai poder tratar desses assuntos? Você acha que vai ter uma eleição? De 18 vai ser uma eleição? Vai existir? Muita gente acha que... Eu não sei, né, se existe aquilo, né? É muito comum em ciências sociais, em política, tu confundir o que tu gostaria com o que é viável. Quer dizer, eu imagino, né, que o calendário eleitoral está mantido, né, e o custo político para não haver esse calendário eleitoral é muito alto. Correto? Aí sim você poderia ter um golpe escancarado. É possível ter formas também, por exemplo, essas que vamos, mas com parlamentarismo, faz o voto distrital, distritão, formas que limitem, né, e reproduzam esse Congresso. Né? Quando o Congresso diz que quer se reproduzir, não é só o político se reeleger, porque todo mundo quer, é também manter essa base de apoio para dar um tipo de sustentação. Então eu acredito que a eleição vai haver, né? E o projeto em si, né? Eu acho que esse debate talvez seja provocado de outra forma, não vai ser da forma que eu estou dizendo aqui, né? Mas eu acho que vai vir à tona o seguinte: vai haver reforma da Previdência ou não? Né? A legislação trabalhista vai ser totalmente... Que setores? Os informalizados. Algumas questões vão ter que ser trazidas no processo eleitoral. Vai se manter a PEC. Para manter a PEC, nós vamos ter que elevar impostos e ou cortar gastos. Né? Tem muita gente falando num referendo revogatório para derrubar todas essas medidas. A PEC... a reforma trabalhista, as medidas de venda da Petrobras. Você acha isso viável? Quer dizer, fazer um referendo que anule essas principais medidas tomadas pelo governo Temer? Olha, viável mas eu penso que politicamente é uma coisa muito difícil. É muito difícil, assim, pensando alto, né? É difícil porque, na verdade, o que o governo Temer fez, ele faz com o aval do Congresso. Se é com o aval do Congresso, é muito difícil tu dizer que isso aí é de um ditador ilegítimo. Entendeu? Porque ele tem esta outra forma, isso aí conta em política.
Uma coisa que por exemplo, quando termina um Estado Novo, a UDN queria fazer isso. Ela disse assim, vamos derrubar o entulho autoritário do Vargas, entre os quais a legislação trabalhista. Vai acabar essa história de salário mínimo, férias, 13º, né? Porque ele era um ditador. Né? Então, tinha esse argumento. Caso do governo Temer, né, mesmo que uma boa parte da opinião pública diz que é golpe, não é golpe, etc. e tal, só que é o seguinte, isso não vem com decreto. Então, essa PEC foi aprovada pelo Congresso. Partiu do Executivo, partiu, mas foi aprovada dentro da regra da Constituição. Eu acho muito mais difícil, a não ser que a eleição, né, surja uma mudança no Congresso muito grande, né, que eu não vejo forma, porque eu imagino o seguinte, Leonor, que nessa situação que está a sociedade brasileira, qualquer um que ganhar vai ganhar por pouco e vai ter que costurar coisas. Né? De qualquer forma, uma conversa vai ter que haver entre os diversos segmentos. Né? Então, eu acho difícil. Talvez o que possa acontecer é flexibilizar, isso eu acredito. Né? Não assim de roldão, vou acabar com todas as... Pode até acontecer, entendeu? Vai depender da correlação de forças. Não nem estou dizendo se eu sou a favor ou contra, estou dizendo o que eu estou visualizando. O que pode acontecer é, por exemplo, haver uma correlação de forças que mude. Assim, não, vou flexibilizar essa PEC aqui, não vai ser 20 anos, vai ser não sei o quê, né? Mudar partes da lei que possa, como está acontecendo na reforma da Previdência. Né? O cara diz, olha, é possível, mas vai ter que ser com menos tempo, a regra de transição é outra. Eu acho assim, o Brasil é especialista em negociação no meio de crise. Né? Aquilo que Florestan Fernandes dizia, a característica do Brasil é a acomodação.